Rogério de Campos Teixeira, tenho 76 anos, sou engenheiro, empresário, trabalho na área de meio ambiente, mas tenho outras passagens pela vida cultural de Juiz de Fora, principalmente. Estão me ouvindo agora? Sim. Bom, em 1964, eu tive a oportunidade de participar, isso é só para dizer assim, da minha ligação com o Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora. Eu ainda tinha 15 anos, eu participei de um curso de História de Minas Gerais, patrocinado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora, o professor João Camilo de Oliveira Torres. Importante historiador. Foi o meu primeiro certificado não escolar, ainda quando eu estava no primeiro ano científico. Bom, exatamente quando eu estava no primeiro ano científico, em março de 64, eu tinha ainda 15 anos. Fiz 16 em setembro. Eu já era, apesar de ter os 15 anos, eu era um garoto bastante politizado, principalmente desde os anos de 1960, na campanha de Juscelino Kubitschek. Eu já comecei a me interessar por política ali. Meu pai era Jânio, minha mãe era Lote, a gente na minha casa assinava-se o Correio da Manhã, discutia-se muita política. Em 62, meu pai foi candidato a vereador pelo então Partido Liberal, Partido Libertador, que era, cujo líder era um deputado Ferrari, lá do Rio Grande do Sul. Em 1963 eu comecei a me envolver mais com política e descobri uma coisa que talvez o Wilson Cid possa nos ajudar no entendimento, que foi o que a gente se leva disso. Conheci o movimento nacionalista do Juiz de Fora, que era chefiado pelo tabelião José de Alencar Medeiros, que funcionava numa sala em cima do cartório dele, ao lado do... Desse tamanhozinho ele. Isso, ao lado do Teatro Central. Não me lembro quando eu cheguei lá, e nessa época eu era muito ligado nessas coisas de nacionalismo, lia livros sobre nacionalismo. Eu era o mascotinho daquela turma toda. Me lembro daquele Raimundo Donato Lopes, também era um dos membros do Instituto, do movimento. E eles gostaram muito de mim, e o Zé de Alencar Medeiros me incumbiu de fazer um pequeno discurso nos 15 anos, nos 10 anos da Petrobras, que foram comemorados no dia 3 de outubro de 1963. Eu preparei um discurso, ele redigiu, melhorou. O pessoal gostou mais de mim ainda, de um grupo, não, os caras me chamaram e falaram assim: olha, você quer participar de um grupo de secundaristas, chamado ONIX, Organização Nacionalista dos Estudantes Secundários, que vai concorrer à eleição da UJES, União Juiz de Fora dos Estudantes Secundários? Fiquei muito feliz com aquilo, tudo bem. Vou lá, me colocaram na chapa. Teve o congresso da UJES. A história desse congresso também eu não consigo descobrir em lugar nenhum. Eu procurei na imprensa da época, o Diário Mercantil e o Diário da Tarde, vocês vão saber por que não publicaram nada. Me falaram que na Folha Mineira talvez tivesse alguma coisa, eu não consegui achar. Bom, esse congresso da UJES, que foi o último antes do golpe, ele começou na antiga PRB3, no auditório da PRB3. Num dos dias do congresso, no primeiro dia, o presidente do PCE, na época, que era o Arthur Pena, uma coisa assim, Pena, ele fez um discurso tão violento contra os diários associados, dentro dos diários associados, que nós fomos expulsos de lá, e o congresso terminou na Faculdade de Direito. Naquela época já existiam duas chapas de esquerda, que era a chapa da ONIX, que eu vinha descobrir depois que era, na realidade, uma certa fachada do PCB, uma faixa, um outro grupo que era do SEDES, que era um grupo ligado à esquerda católica, da JEC, JUC e JOC, que era o Machado Sobrinho, e um grupo da direita que acabou ganhando a eleição. Bom, isso aí então são os primórdios de 64 para mim. Nessa eleição da URGS teve destaque também um grupo de estudantes de direito, já chamados de direito na época, que era o CAP, o Grupo de Ação Patriótica, que tinha uma sede na Galeria Constelação da Prata. Bom, como é que foi o dia do golpe, propriamente dito? Eu estudava na academia, saí, descia, morava na rua Doutor Romualdo, e naquele dia, um dos caminhos, eu tinha diversos caminhos, eu passei pelo posto de gasolina da Rio Branco do Dr. Romualdo. Estava nessa situação que
e o Wilson relatou que os postos estavam todos fechados. Não sabia que tinha sido o capitão Edmar que estava por trás disso. Depois eu tenho uma história, posso remeter uma história de quando eu fui preso político na penitenciária de Linhares. O capitão Edmar era um dos caras que tiravam o serviço judicial do dia, fazia uma série de coisas lá, etc. Isso aí eu denunciei para a Folha de São Paulo, para o outro. Mas voltando aqui. Naqueles dias, o Wilson falou das prisões, e eu me lembrei aqui de um nome que ele não citou, mas que ele certamente conhecia muito bem, até mesmo porque morava na rua do Tomual, que era próxima à casa da Sônia, com quem ele se casou, a irmã do Roberto, que era meu amigo. Conheço o Wilson lá naquela época, quando eu tinha uns 13 anos. Bom, naquele dia eu saí para ver o movimento na cidade, e tinha na rua Alta um movimento incrível de pessoas apoiando o movimento, e eu me lembro dessa comunidade eles carregando assim, tinha um cara ali na rua chamado, que era aquele lá, Flávio da Lua, ele carregando uma estátua de Nossa Senhora, parecia uma faixa atrás, Minas não se prega. Isso me marcou muito, até mesmo porque tinha um membro desse grupo de ação patriótica que tinha sido meu colega na academia no ginásio, que era Guilherme Renhe, parente daquele vereador Renhe, que foi caçado no primeiro dia. E outra coisa que eu me lembro daqueles dias também foi na sede do PCE, que era na Galeria Constância Valadares, num passadiço entre os dois lados, a Galeria Constância Valadares, na Galeria Pio X. Eu vi uma movimentação enorme na rua, pessoas correndo lá, e eu vi os soldados da polícia e do exército jogando os móveis, os arquivos, os papéis do DCE, todos no meio da galeria, e prendendo diversos estudantes. Eu tinha tido a oportunidade de uma ou duas vezes ao DCE, me lembro que lá tinha muitos cartazes da União Internacional de Estudantes, que era uma coisa que existia em Praga. Voltando um pouquinho aqui, lembrando do livro do Liane, o livro Ouvindo sobre o Liane, tem muitas informações lá sobre o comício do Miguel Arraes. Eu gostaria de dizer que eu tive naquele comício. Eu tive naquele comício, me lembro exatamente como é que ele foi organizado pelo diretório do PTB, que era aqui em cima de uma loja chamada A Luminosa, que era o Gino Fortes, e tinha lá, e eu fui lá. Então ali eles estavam distribuindo cartazes, um pedaço de madeira desse tamanho como cartaz, e a gente ia lá para o popular. Quando chega lá, os cacetes foram tomados, ficou só o papel. O que eu me lembro desse comício? Me lembro muito do discurso do Miguel Arraes, porque ele, inclusive, fez uma frase que eu reproduzi numa redação do professor Gaio, que era na indústria da academia, e que era alguma coisa mais ou menos assim: as literaturas podem deter os homens, mas não detém a marcha da história. Essa relação foi muito comentada lá e eu fiquei até com medo de acontecer aqui. E também me lembro desse comício, uma figura muito popular na época, que todo mundo gritava, né? Manda brasa, Chico Melado, manda brasa, Chico Melado. Quem era o Chico Melado? Era um líder estudantil da Faculdade de Filosofia, História, e que durante alguns anos eu vi sentado calmamente ali como escriturário do Banco Irmãos Guimarães, o Chico Melado, Francisco Antônio Melo Reis, o prefeito de Bom, depois, imediatamente, uns 15 ou 20 dias depois do dia do golpe, eu me lembro aqui na Marechal Deodoro, onde estava se construindo ainda a parte da loja americana daquele lá, teve uma exposição de material subversivo. Então, muito que foi coletado na casa de todas as pessoas que foram presas, livros, jornais, revistas, documentos, e como arma tinha uma garrucha 22. Então, essa era a história de material subversivo. Bom, teria muito para ainda comentar, mas só quero mostrar para vocês que essa minha militância na época ali, ela se estendeu. Eu fui preso político 2 vezes na ditadura, fiquei 20 meses preso aqui em Belo Horizonte, fiquei na penitenciária de Linhares muito tempo, e gostaria de chamar a atenção de vocês para um livro, eu esqueci ali, mas chama
Pode pegar, professor. Está vendo? Ô, professor, presidente, Oi. com todo respeito ao nosso amigo, Não terminando já. tá. Não, porque temos uma pessoa aqui que seria bem interessante se ele quisesse falar. O pai dele foi muito importante na época no movimento. Se ele quiser falar, seria interessante. Vou só fazer um pequeno comentário. Deixa eu encerrar. Ele está contando, com todo respeito, Rogério, ele está contando seu Estou terminando aqui, só 5 minutos, tá? Rogério, 5 minutos só para terminar. Esse livro aqui do Daniel Bex ficou pouco conhecido, porque eu acho que o título dele, Cova 312, não mostrou que era uma realidade. Ela conta uma história que começou com essa Cova 312, uma série de reportagens, e depois ela contou a história do presídio político de Linhares, que foi o maior presídio político da ditadura militar. Eles exploram, poucos conhecem. Sobre o Rihanna, eu só queria comentar o seguinte: eu sugeri ao Instituto que, se é que o amigo aqui não veio até hoje. Veio, ele deu uma palestra pra gente aqui, Não sabia, os 2 volumes. não sabia. O segundo volume eu estou aguardando ainda, acho que não sabia não. Desse primeiro volume aqui, apesar de toda a pesquisa que ele fez, muito importante, tem alguns erros que eu acho que merecem ser, posso até comentar depois. Avaliados, né? Tá? E agradeço muito a atenção de vocês. Eu vou falar um pouquinho, fazer essa pergunta. Eu sou professor e hoje, já tenho 32 anos, 34 anos de ministério, e hoje eu lido no ensino fundamental, para o ensino médio, e a gente vê que esses jovens de hoje estão completamente desconectados. Completamente. O contexto hoje, eles não conseguem refletir sobre nada, absolutamente nada. Não sei se isso é erro do processo educacional, não sei se é erro meu, como professor e meus colegas, ou se é erro de outra coisa. Agora, o que eu queria de você, que você colocasse, você deu o seu depoimento, você viveu, né? Hoje a história está sendo, hoje está tendo uma grata satisfação de fazer história. Porque nós não estamos lendo obras, nós estamos lendo pessoas que participaram dos movimentos, que estiveram presentes e viveram isso história. Né? Você viveu como estudante, o professor Cid viveu como profissional da comunicação, então eu queria saber uma coisa de você. Como, se você tiver condição, se o professor Cid puder te falar também, como as escolas da época, né? Eu trabalhei numa escola 32 anos, infelizmente vai deixar de existir, já não existe mais. Existe hoje, mas não vai existir mais a partir do ano que vem, que é o Instituto Grande. E lá eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho no arquivo histórico. Eu montei o arquivo histórico e montei o museu do arquivo histórico. E muita gente foi ao Grande, muitos pesquisadores procurarem a respeito da posição da escola quando, por ser uma escola americana, quando em 1964 aconteceu o movimento. Eu não achei nada. Não há uma referência, nem citação. Conversei com alunos da época. Era proibido se falar do Grande sobre o que estava acontecendo. Foi a resposta que eu dei. Conversei com alunos que eu tive a oportunidade de conhecer da década de 30, que viveram o movimento de 30, e a resposta foi a mesma. O que está lá fora, está lá fora. O que está aqui dentro, está aqui dentro. Proibido falar assim. Você que foi estudante, nessa época, como que a escola se portava frente ao trabalho do estudante, que foi fundamental na reação ao movimento 64, né? Tanto que a guerrilha depois, tanto na Araguaia, foram muito alimentados no trabalho de jovens que eram membros de faculdade, da Pafrica, direito, era doente, São Paulo. Como é
que o estudante entrou nessa? Olha, Entendeu? eu fiz o ginásio científico na academia. Hein? Eu fiz o ginásio científico na academia de 1960 a 1966. Falava sobre política dentro de algumas disciplinas, tipo uma chamada Organização Social e Política Brasileira, que foi dada pelo que me lembro pelo professor Marcelo. Você vendo assim, o texto pedido. Agora, a única coisa política que teve de fato na academia, que eu lembro, foi até uma coisa que eu fiz. No quarto ano de ginásio, eu fiz um jornalzinho de parede, que eu dei um panorama, uma vez eu brinquei com uma marca, eu tinha esse título antes de você, que eu fazia algumas coisas e reportava de um jornal chamado Brasil Urgente, um jornal de um grupo católico, da esquerda católica, o Frei José Marinho, que a gente lia ali numa história. Então eu reportei lá um editorial que era assim, me lembro, Aliança para o Progresso, roupa nova para o imperialismo velho. No dia seguinte, o padre Leopoldo Crime chegou, que era o diretor da escola, entrou na sala, viu o jornalzinho e falou: Rogério, você tem uma grande vocação política, mas aqui na academia nós não permitimos esse tipo de coisa. Então, assim, não permitia, mas também não se reprimia. Já que você falou no grande, só para lembrar aqui, e o sinceramente conhece mais antigo, o grande é que durante anos e anos um professor abertamente comunista. Sim. Irineu Guimarães, Guimarães, Tomás Bernardino. Bernardino. E você não sabe o detalhe. Um leitor dele, chamado Arthur Theodore Peterson, ele retira 3 funcionários dentro do, como é que chama, Capô. Estavam, foi a Polícia Federal atrás para prender, na Dona Clara, os outros 2 eu me lembro, mas na Dona Clara eu lembro que ela pediu dados sobre isso lá e eu consegui alguma coisinha de informação política. O Peterson leva essas pessoas para realizar essas coisas. Tá? Então, quer dizer, tinha uma prática, mas não era externada essa prática. Entendeu? Então, eu não sei se vocês têm informação a respeito de estudantes, das escolas, do movimento 64, falo do movimento 64, porque a escola era tudo. Né? E hoje, você vê acontecer, tudo isso que está acontecendo no Brasil, nós tivemos 4, 5 anos complicados, 5 anos antes complicados, agora complicados, e a gente não vê um estudante, um que seja, um estudante que seja. Você falou hoje, cadê hoje? Um estudante que seja se mobilizando, discutindo política com você dentro da região. Não vê. O que eles querem? Funk, rock, bater papo. É isso. Mais nada. Ok. Ok, Rogério, muito obrigado. Nós estamos com esse espaço aberto para você num outro momento. Não esquece de assim, eu te agradeço muito o seu depoimento. O Instituto agradece. Esse diploma é do EICO aqui do Instituto. Pô, está só um minutinho. Há exatamente 50 anos, o Globo, 28 de março de 74, o Globo publicou a seguinte informação do general Mourão Filho: todas as anotações pessoais dos meus arquivos serão confiados ao Instituto Histórico Geográfico do Estado. Nunca chegaram aqui. Vamos procurar isso aí. Pois é, já está à disposição. Muito obrigado.